Estamos na Praça Marechal Floriano Peixoto, aqui na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná. Hoje o Vida Melhor veio conhecer um pouquinho dos encantos dessa cidade, que tanto prazer dá aos seus moradores. E olha, é um povo tão acolhedor, tão carinhoso. Nas poucas horas que passamos aqui em Ponta Grossa, já deu para perceber que vale o passeio, viu? Então fique ligado para você conhecer um pouquinho mais de Ponta Grossa, que é nosso, é Brasil. Por volta de 1863, a igreja foi ampliada, porque a população mais uma vez cresceu. Mas, gente, não parou por aí, né? E essa daqui é a Catedral de Santana, conhecida também como Matriz de Santana. Na verdade, tem uma história muito interessante. Tudo começou em 1823, quando Ponta Grossa tornou-se freguesia e viu-se a necessidade da construção de uma capela, já que a população tinha aumentado. E em 1909, decidiu-se construir uma grande catedral. E para isso foi contratado o arquiteto italiano Nicolau Ferigotti, que desenvolveu um projeto bem audacioso. O que a gente via na época eram as construções barrocas e neoclássicas, mas essa não. Tem uma arquitetura muito diferente, vitrais lindíssimos que lembram as grandes aves e é uma catedral realmente suntuosa e grande, viu? A catedral possui 2.250 metros quadrados no espaço interno, ela comporta 1.200 pessoas sentadas e tem 61, quase 62 metros de altura. A atual Matriz de Santana possui vitrais em acrílico, que são lindos. Aqui em Ponta Grossa tem alguns lugares que você precisa conhecer. Essa, por exemplo, é a Mansão Vila Hilda. É uma construção de 1926, tombada como patrimônio histórico. Essa casa pertenceu à família Thilam. E o legal é que aqui a gente pode entender um pouquinho dessa época, dos costumes, da cultura e observar pinturas lindíssimas que foram restauradas e estão sempre abertas para receber o público que gosta da história, principalmente para conhecer melhor a história de Ponta Grossa. Entre 1988 e 1994, que foi feita essa restauração na casa, né? A revitalização de todas as pinturas e das arrumações da parte externa e interna. Aqui tem umas imagens da época que foi feita a restauração, né? Demonstrativa como as irmãs tinham deixado as pinturas. O processo de revitalização, né, restauração, depois aqui já restaurado. Aqui também na parte do quarto que a gente vai ver, aqui totalmente danificado, aqui já restaurado. E aqui tem imagens da família também na época de Natal, que ela é o mesmo trabalhado da sala externa que a gente viu. 1930, as famílias naquela época não tinham o costume de não tirar foto sorrindo, né, mais sérias, né. Aqui bodas de prato do casal, os filhos já maiores. Eles eram descendentes de alemães, eram bem apegados à Europa, então tem várias imagens da Europa pela casa, né? É legal que a gente vem e consegue entender um pouquinho da história, consegue fazer um mergulho lá no passado, né? Ver como o mestre cervejeiro se comportava aqui nessa mansão, tá certo? Também foi uma das primeiras construções da época, que foi posto janelas de vidro, né? Aqui na cidade. E também até o próprio estilo da casa e das janelas, é todo um estilo europeu. Agora a gente vai lá no Mirante e a Michelle estava me contando que dá para ver a cidade toda. Isso. Aqui, com um pouco do que a gente viu na casa, a gente já sentiu o que acontecia na época, alguns hábitos, costumes, as pinturas. É um passeio bem interessante. Mas vamos ver agora a Ponta Grossa de cima. E o que falar da gastronomia, da culinária de Ponta Grossa? Aqui, eles também têm um prato bem típico, como em Paranaguá tem a tainha recheada, Campo Mourão tem o carneiro no rolete.
Ponta Grossa tem alcatra no espeto. E tem alguém que vai nos ajudar a entender melhor essa história. Roberto aqui do Empório Avenida estava me contando um pouco da história dessa alcatra no espeto. Como é que é? Tudo começou. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a Ponta Grossa, ao Empório Avenida. É um prazer a gente estar com vocês aqui, certo? Bom, o alcatra no espeto é um prato típico que ele era típico antes de saber que era típico, certo? Porque Ponta Grossa sempre trabalhou com o alcatra no espeto, com as churrascarias mais antigas. Então, elas já funcionavam com esse sistema. Assar a carne na labareda, no fogo, não no carvão, certo? Sal grosso na hora e fogo. Tá? Então, daí tem os seus acompanhamentos, que é uma polentinha quadradinha frita, crocante, salada verde, salada de tomate, farofinha, pãozinho. E esses acompanhamentos, arroz, assim feijão. como a alcatra no espeto, já fazem parte de um cardápio instituído por lei, é isso? Isso, a Câmara dos Vereadores de Ponta Grossa instituiu a lei municipal, é o prato típico alcatra no espeto. Você tem festa, tem alcatra no espeto. Você tem reunião de amigos, tem alcatra no espeto. O tempo todo tem alcatra no espeto, né? E o alcatra é um corte nobre, e ele é da nossa região aqui, porque em outros lugares você não vê o alcatra. Eles são carnes desossadas, assim, o alcatra é um pedaço inteiro. Porque o nosso corte do alcatra, ele tem a picanha, o miolo do mignon, o miolo do alcatra e a maminha. Então são mais ou menos 4 tipos de sabores numa mesma peça de carne. Saboroso, nossa, eu adorei. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço a presença de vocês, maravilha. Obrigada.